Pablo Marçal esteve ontem no Flow Podcast, falou sobre um monte de coisas, mostrou uma característica sua que explica o porquê que ele está fazendo tanto sucesso na campanha para a Prefeitura de São Paulo, e falou também sobre a paz que foi alcançada entre ele, Carlos Bolsonaro e a família Bolsonaro por intermédio de Nicolas Ferreira. Isso mesmo. Ele e Carlos Bolsonaro andaram se atacando, ele chamou o Carlos Bolsonaro de retardado, etc. Se atacaram, chamaram o Bolsonaro e o Eduardo, todo mundo chamou ele de impostor, de bandido, mas agora parece que estão em paz. Senhoras e senhores, meninas e meninas, gente grandes e pequenas, me diz aí, tá tudo certinho com você aí do outro lado? Seja muito bem-vindo ao canal Reações e vamos para mais um React. E como você já viu no nosso teaser por aqui, Marcelo Brigadeiro fazendo uma análise, e evidentemente que sempre eu espero uma análise inteligente vindo aí do Brigadeiro a respeito da estada e desse podcast no qual é o Super Pablo Marçal que está despontando para a cadeira do Executivo na Prefeitura de São Paulo. E ele está falando aí sobre a bandeira branca que foi levantada diante dessa guerra que, queiramos ou não, já está acontecendo entre os dois lados. Como dois lados, né? Já que Jair Messias Bolsonaro é a voz da direita, Pablo Marçal vem aí com viés aparentemente direitista também. Seria prudente dizer que a direita está dividida. Convenhamos, o que tem ocorrido aí nos últimos dias é um ataque direto e contundente por parte de Bolsonaro e família ao Pablo Marçal, e a reação do Marçal é simplesmente se esquivar e não levantar o tom diante dessas acusações. O que eu acho, evidentemente, uma estratégia que tem dado certo para o coach Marçal. Eu quero então explicar qual é essa característica, analisar a participação do Pablo no Flow Podcast, mas também dizer o que eu acho que aconteceu nessa conversa e analisar essa bandeirinha branca, essa paz entre Pablo Marçal e a família Bolsonaro, intermediada pelo Nicolas, sob a visão dos três interessados: Pablo Marçal, família Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Tá? Isso não é nenhum segredo que o Nicolas foi questionado com relação a seu posicionamento nessa guerra que vem acontecendo, tem sido travada entre Jair Messias Bolsonaro e família e Pablo Marçal, e ele simplesmente se esquivou, ficou de isentão, não quis mostrar de que lado ele estava diante das circunstâncias. E agora, de repente, ele aparece nesse cenário, sendo nada mais, nada menos que o interventor dessa paz. Vamos ver, vamos continuar vendo aqui o que o Marcelo Brigadeiro tem a fazer em sua análise, que particularmente eu acho que será sempre uma análise muito pé no chão, né? Nada emocional e evidentemente que inteligente também. Ele mostrou uma capacidade que outros candidatos não têm. Talvez o Ciro Gomes tenha essa capacidade que o Pablo Marçal demonstrou ontem no Flow, que é justamente a sua capacidade de falar o que a pessoa quer ouvir. Ele é um camaleão, Pablo Marçal é um camaleão, ele consegue modular o discurso dele, desde conteúdo, entonação, postura, de acordo com o público que ele está ouvindo, então, que hoje está ouvindo. Então, no Flow, ele vai agir de uma forma, na sabatina da Globo News de outra forma, se ele for no Podpah vai ser de outra forma. O Pablo Marçal é um camaleão muito semelhante ao Ciro Gomes, só que o Pablo Marçal, ele é mais inteligente no que diz respeito a preparar o storytelling. Quem acompanhou aquele debate, aquele bate-papo lá no Vilela com o Pablo Marçal e Marcelo Brigadeiro, sabe muito bem que das questões pontuadas pelo lutador de MMA é que a vida de Pablo Marçal é regida
pelo livro 48 Leis de Poder. Isso nada mais, nada menos é que pura performance de manipulação de pessoas. Então, storytelling é a palavra na atualidade para quem sabe colocar as palavras, como ele bem disse, na entonação certa, na hora certa, para a pessoa certa, no ambiente adequado, que é para captar a emoção de quem o escuta, do seu público. Então, convenhamos que quando o assunto é manipulação de pessoas, Pablo Marçal é simplesmente mestre. Logicamente, o que eu vou falar aqui agora não é uma torcida, até porque vocês já estão cansados de saber a minha opinião sobre Pablo Marçal. Já deixei claro isso aqui várias vezes. Só que eu faço aqui duas previsões. A primeira é que ele será o próximo prefeito de São Paulo. Eu não tenho dúvida, eu estou convicto que ele será eleito. Vamos lá, com relação a essa previsão de Marcelo Brigadeiro, eu não me oporia de maneira alguma, porque os fatos estão escancarados e praticamente não dá para lutar contra fatos, não existem argumentos. E tudo o que está sendo feito para barrar, para parar, para frear o Pablo Marçal está sendo nada diante da forma como ele está crescendo, se despontando e ganhando a simpatia dos paulistanos, ganhando a simpatia dos paulistas. Então nem precisa ser muito inteligente para compreender que existe uma possibilidade extremamente grande para que Pablo Marçal de fato seja o próximo prefeito de São Paulo. Então não é difícil chegar a essa conclusão. Mas vamos aqui para a segunda análise. A segunda previsão que eu faço é que Pablo Marçal vai engolir o bolsonarismo. Eita, parou, pediu pra parou. Nesse ponto, eu já solicito aí a tua ajuda. Me diz aí, você concorda com o que o Marcelo Brigadeiro está afirmando? Que Pablo Marçal, que já vem crescendo bastante, vai chegar à estatura de ameaçar o reinado de Jair Messias Bolsonaro e família? Diz aí se você concorda. Eu diria que um verdadeiro bolsonarista jamais concordaria com o seu ponto de vista, senhor Marcelo Brigadeiro. Isso nos leva a esse anúncio de paz entre Pablo Marçal e Carlos Bolsonaro, que foi feito lá no Flow por ele mesmo, Pablo Marçal, que disse que o Nicolas Ferreira intermediou uma ligação entre os dois. Eles que andaram se agredindo pra caramba durante a semana, e chamavam o Carlos de retardado, o Carlos de Eduardo e Jair, falando que ele é impostor, que bandido, não sei o quê. E parece que agora resolveram travar uma trégua. O que eu tenho, na verdade, observado é que o Pablo Marçal estava mais recebendo ataque do que, evidentemente, contra-atacando. Tanto que a estratégia dele, e que aparentemente estava dando muito certo, era simplesmente se esquivar, desconversar, fingir que estava tudo bem, mas é claro que para quem tem dois neurônios, usando apenas um deles, dava para compreender que uma guerra estava sendo travada entre os dois lados. Aí eu me pergunto, dois lados? Ambos as figuras não se dizem de direita? Aí que deixa a gente bastante confuso. Mas que uma guerra de fato estava ocorrendo, isso aí não dá para poder passar pano nem tapar o sol com a peneira, né? Vamos lá. Qual que é a historinha que eles querem que você acredite? Que eles estão unidos pela direita, que a direita não pode mais estar desunida, porque eles estão unidos em prol da liberdade de expressão. Estamos passando por um momento, e realmente estamos passando por um momento muito complicado. A gente teve agora o Xandão intimando o Elon Musk pelo Twitter, dando 24 horas, ameaçando de tirar o Twitter do ar. Até talvez amanhã eu vá fazer um vídeo sobre isso, especificamente. Se o Twitter sair do ar, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas essa é a história que eles querem te contar. Que, nos unimos para enfrentar um mal comum, para enfrentar a esquerda, para enfrentar a opressão do judiciário, etc. Mas isso é uma baita da mentira, não é por isso que eles se uniram. E eu vou te dizer aqui direitinho o que aconteceu para as três partes resolverem participar desse acordo de paz, né?
E, tipo aquele acordo de Ribbentrop-Molotov lá entre a Alemanha e Rússia, né, que depois resolveram, depois que rebentaram a galera, eles resolveram guerrear entre si. Isso vai acontecer, pode marcar o que eu tô falando. O marçalismo, que é um novo movimento, vai guerrear com o bolsonarismo em algum momento futuro. Eles só adiaram isso. E eu vou te dizer... Opa, diz aí, mais uma vez, me dá o teu ponto de vista. Eu reajo daqui e você reage daí através dos teus comentários. Você acha que essa bandeira branca é algo apenas temporário? Eu faço essa pergunta porque em um dos vídeos feito por Pablo Marçal, ele disse que está pronto para apoiar Bolsonaro em 2026 porque acha que o referido candidato não vai ficar inelegível como o está ainda no momento. Você acha que isso trata-se apenas de uma das boas estratégias do coach ou simplesmente essa guerra está apenas sendo adiada? Fala aí pra eu, vai. E eu vou te dizer como que isso foi feito. Conheço bem o Marçal, tá? Fiz aquele debate com ele, mantive contato com ele por um tempo. Ontem até mandei a mensagem pra ele zoando. Tava no aeroporto vindo pra cá sem nada pra fazer. Entrei lá peguei o WhatsApp do Marçal, mandei transo muito. Do nada. Aí ele, o quê? Mandou, o quê? Fala aí, man. Aí eu falei pra ele, tu tá devorando o bolsonarismo, hein, cara? Sei não, viu, Marcelo Brigadeiro? Eu tenho uma levíssima impressão de que você é um fãzaço do Pablo Marçal enrustido e não quer admitir. Sempre nos vídeos dele, sempre em seu react falando sobre Pablo Marçal, ele sempre deixa muito claro que mantém aí uma certa comunicação e até que aparentemente uma comunicação saudável com o empresário e candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Será que eu estou enganado? O que é que você acha? Bolsonaristas de verdade, eles não acreditam que Pablo Marçal tem toda essa estatura, toda essa capacidade de engolir o bolsonarismo. Se bem que não precisa ser muito inteligente para perceber que já está existindo aí uma ruptura notável quando a pesquisa aponta que 40% das pessoas que se dizem votar em Bolsonaro está inclinado a votar no Pablo Marçal, uma vez que o Pablo Marçal não está sendo apadrinhado pelo Messias e, além disso, está recebendo duras acusações ou duros ataques, eu diria. E eu tenho uma certa cautela nesse caso aí em afirmar, apesar do crescimento disparado desse movimento chamado marçalismo, eu ainda não sei se mantenho um pouquinho o pé atrás ou já acho que está na hora de concordar aqui com o Marcelo de que o Marçal tem a capacidade de engolir o movimento bolsonarista. Diz aí você do outro lado o que é que acha. Bom, eu não vou revelar o resto da conversa. Mas, o que está acontecendo? Vamos falar primeiro sobre a ótica do Marçal. Por que ele aceitou a bandeirinha branca? Com certeza, primeiro, Nicolas Ferreira fez essa intermediação. Tenho certeza absoluta que foi a pedido da família Bolsonaro. A família Bolsonaro deve ter falado pro Nicolas, falou, meu irmão, liga pro Marçal aí, fala que a gente quer paz, vamos, né? Por quê? Então vamos começar analisando pela família Bolsonaro aqui. Travaram um braço de ferro, uma queda de braço com o Pablo Marçal e perderam. Eles tentaram combater Pablo Marçal, ou seja, viraram todas as metralhadoras para fuzilar o Pablo. O Jair chamou ele de impostor. O Eduardo Bolsonaro fez vídeos e vídeos falando que ele era ladrão, que tinha passado de criminoso, que era impostor, não sei o quê. Carlos Bolsonaro falou que ele era mentiroso, compulsivo, etc. Pegaram um monte, o Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, pegaram toda essa galera que o bolsonarismo sempre usou como ponta de lança para xingar o Marçal.
Só que eles viram que nesse momento o Marçal já é uma realidade que já roubou, inclusive, uma boa parte do eleitorado bolsonarista. Isso é verdade, nem precisa ser muito inteligente para notar que isso realmente ocorreu. Ataques e mais ataques, né? Acusações severas com relação aí ao caráter do Pablo Marçal, e ele simplesmente prosseguiu com seu objetivo, ignorou inclusive alguns dos ataques, se fez de menino bonzinho, e realmente a estratégia da família Bolsonaro e de quem mais quis entrar na guerra aí não deu certo. Então devo concordar que diante do cenário, diante das circunstâncias, alguma coisa precisaria ser feita. E eles começaram a ser cobrados pelos próprios bolsonaristas, dizendo, pô, peraí, cara, o Marçal é legal, para de atacar ele, não sei o quê. Percebendo isso, para não perder o resto do seu rebanho, para fechar a porteira, estava acontecendo o seguinte, tinha o curral do bolsonarismo aqui e o curral do marçalismo do lado. A porteira foi aberta e o gado todo do bolsonarismo estava indo pro Marçal. Para fechar a porteira... Caraca, Marcelo, cara... Ei! A contundência dessa tua afirmação aí chega até a ser cruel, né? Bolsonaro roubando todos os gados, não seria algo exacerbado, não, essa tua afirmação? Será que Pablo Marçal de fato está desse tamanho, cara? O Carlos e o Jair, etc., falaram, pô, Nicolas, vamos fazer uma paz aí, intermedia isso pra gente. Intermediou. Então, o que Bolsonaro tentou fazer, Carlos, etc., é adiar essa luta. Para quê? Para ver se o Marçal sendo eleito, se ele vai se queimar, porque, galera, não se iludam, tá? O Marçal é do jogo. O Marçal não é um cara que chegou para lutar contra a esquerda, super conservador, porra nenhuma. O Marçal tava com Dória pedindo conselho pro Dória. O Marçal teve reunião lá com Alexandre de Moraes, com não sei quem. Ele tá com todo mundo. O Marçal é do jogo. E vai fazer aquela partilha do bolo a hora que foi eleito, tá? Até por isso tem tanta gente apoiando ele. Então, a esperança do bolsonarismo é a seguinte, cara, não dá pra gente vencer esse cara agora, esse cara já tá maior do que a gente, já tá mais forte do que a gente. Vamos nos aliar, bandeirinha branca. Vamos esperar ele queimar o próprio filme, ali, ele assumindo a Prefeitura de São Paulo. Pode ser que dê alguma merda. Na hora que ele estiver fraco, que a gente sentir o cheiro de sangue, a gente volta e diz, ó, a gente avisou lá atrás que ele era impostor, que ele era safado, que ele era um pulha. E ele vai ser eleito, os fatos estão apontando por uma probabilidade, por uma possibilidade incrivelmente grande. Isso não tenhamos dúvida. Agora, se uma vez eleito, ele vai superar as expectativas, olha, eu vou te dizer uma coisa, se eu tivesse grana o suficiente, eu pagaria para ver. Não que eu esteja torcendo para que o Marçal faça o pior, porque ele fazendo metade do que está prometendo, já seria muitíssimo, como diria o Chaves, para a população de São Paulo. Você concorda comigo ou não? Se ele fizesse apenas a metade, já seria um sucesso. Agora, repito, se ele vai ser mais um Dória da vida, com um ensaio incrivelmente lindo, mas na hora da apresentação ele vai ou não falhar, isso aí é uma outra questão e a história vai deixar isso aí registrado pra gente. Aí Bolsonaro, não sei o que, e aí na esperança de tomar o gado de volta. É isso que eles fizeram. Tentaram bater de frente, não conseguiram, viram que estão mais fracos hoje, né? E foram para aquela, se não pode vencê-lo, junte-se a ele. Pablo Marçal aceitou por quê? Porque ter o apoio de Bolsonaro, e eu tenho certeza que ele condicionou, falou, não, beleza, eu assino um acordo de paz com vocês aqui, mas tira o pé de apoiar o Nunes. Não precisa me apoiar, mas tira o pé, para de ficar pedindo voto pro Nunes e para de me atacar. Com isso, o Marçal sacramenta a eleição dele. Então, para ele foi interessante também. Ele já sabe, ele já sentiu, o Marçal é inteligente, ele já sentiu que ele devora o bolsonarismo a hora que ele quiser. E que quanto mais
essa briga for protelando, mais ele vai seduzindo o gado bolsonarista para trazer para o seu curral. Cara, numa boa. Diz aí, mais uma vez, eu vou apelar para você aí do outro lado. Você acha que o movimento bolsonarista está tão fragilizado, está tão susceptível ao ponto de Pablo Marçal já tomar a dianteira e de fato suprimir, engolir, acabar com o bolsonarismo? Ou muita água ainda tem para passar por baixo dessa ponte, ou Jair Messias Bolsonaro ainda está muito longe de ser devorado? Para os verdadeiros bolsonaristas, e eu tenho convivido com um, eles acreditam que Jair Messias Bolsonaro é muito mais estrategista do que aparenta. Mas estamos aí diante de um jovem que vem ganhando uma força assustadora e que até agora, usando aí a própria linguagem do meio, está imparável. Mas seria para tanto? Realmente, Pablo Marçal, ele consegue se bater de frente, ele consegue ganhar essa guerra a qualquer momento? Então ele não tem pressa de bater a marreta na cabeça do bolsonarismo e sepultar o bolsonarismo, de forma alguma. Ele vai fazer isso aos pouquinhos, ele não tem pressa. Ele já está numa crescente e o bolsonarismo numa decrescente. Ele já sabe disso. Quanto mais tempo passar, mais ele vai envolvendo a galera e vai trazendo para si. Mas nesse momento de eleição, para ele é muito interessante que Bolsonaro tire o pé do Ricardo Nunes e que pare de atacar ele. Bolsonaro, quando eu falo, é a esfera bolsonarista, família, criadores. Realmente, né? Com o Bolsonaro não o atacando, mas se bem que ataque algum está surtindo efeito. Você não concorda comigo? Até agora nada do que foi feito chegou com uma contundência suficientemente grande para parar o Pablo Marçal. Até mesmo a censura fez com que ele abrisse uma outra rede social secundária, um outro perfil, melhor dizendo, e em 15 horas ele conseguiu 2 milhões de seguidores. Eu não estou entendendo por que a aceitação dessa oferta de paz, já que ele é suficientemente grande para engolir o movimento bolsonarista. E Nicolas Ferreira? Por que ele entrou nessa jogada para fazer esse meio de campo? Porque o Nicolas, ele é um postulante futuro a herdar inicialmente herdar o legado bolsonarista, né? Ele sempre se colocou como fiel escudeiro de Bolsonaro, aquele cara que é o soldado de Bolsonaro, etc., para entrar na linha de sucessão, já identificando que ele é muito mais palatável para o público do que o próprio Eduardo, o próprio Flávio, e o Carlos não vai ascender na política, né? Então ele já sabe que entre Flávio, Bolsonaro, Eduardo e ele tem a maior aceitação dentro do próprio bolsonarismo. Garotão novo, não sei o quê, tem um sotaquezinho bacana, é combativo, né? Então, ele já se colocava ali como o herdeiro do legado bolsonarista. Só que ao enxergar o marçalismo, que é esse novo movimento crescente, e vendo que Bolsonaro tentou bater uma queda de braço ali e perdeu, ele, inteligentemente, porque esse moleque é sagaz também, o que ele faz? Ele, calma aí, Marçal, vamos aqui. Pô, tanto é que o Marçal no Flow fala o quê? Nós temos um amigo em comum, Carlos e eu, que é o Nicolas. E ele intermediou essa nossa ligação. Nicolas se aproxima do Pablo Marçal. Não, vem cá, a gente é tudo direita, tudo conservador. Meu irmão, na política não existe amizade, tá? Venhamos e convenhamos, o Nicolas vem também aí numa ascendente. Eu acho que é possível chegarmos a esse consenso. É um garotão jovem, cheio de energia, com muita lenha ainda para queimar. Evidentemente que ele não quer colocar fim à sua carreira política e não tem como não dizer que é sim conveniente para o Nicolas apaziguar essa guerra aí e com certeza ele continuar na sombra do bolsonarismo e quem sabe
assumir esse bastão aí como um verdadeiro eleito desse legado, né? Meu irmão, na política não existe amizade, tá? Esquece. É um querendo tomar o que é do outro. Um querendo mais poder e derrubar o outro para ter mais poder. Então ele se aproxima de Marçal. Fala, não, cara, vamos aqui, vai ser interessante para você. Eu consigo negociar ali que eles parem de te atacar. Pô, vai ser legal, não sei o quê. Por quê? Porque ele fica como também... Ele já percebeu que ele não pode bater de frente com o Marçal. E ele é o natural herdeiro do legado bolsonarista. Então, ao se aliar momentaneamente a Marçal, ele não entra numa guerra, ele não compra uma briga. Porque se te seguisse a briga entre Bolsonaro e Pablo Marçal, o Nicolas ia ter que tomar o lado do Bolsonaro. E aí ia criar uma grande antipatia com o público do Marçal. Ia se enfraquecer. Não é à toa que anteriormente, quando questionado qual seria o seu posicionamento, ele simplesmente se esquivou e não deu opinião alguma referente ao assunto. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, porque na verdade só para concordar quase em tudo, né, em número, gênero e pessoa, com o que o Marcelo Brigadeiro está falando. Fica até fácil, né? Tanto é que até o presente momento, o que o Nicolas falava de São Paulo? Não vou me meter. Não, mas Nicolas, o que você acha? Boulos e Marçal. Cara, tô neutro. Por quê? Ele não comprou o Ricardo Nunes, não disse que seria neutro. Por quê? Porque ele já entendeu que ele não podia fazer igual o Bolsonaro fez, de atacar o Marçal, porque ele ia perder. Então ele é malandro, ele por enquanto ele aceita ser coadjuvante por mais um tempo, e lá na frente a briga vai ser Pablo Marçal e Nicolas Ferreira para ver quem é que vai ganhar o eleitorado de direita do Brasil, tá? E eu faço direita porque essa galera não é conservadora, não é porra nenhuma. Esse pessoal é bolsonarista e marçalista. Então, com certeza, o Nicolas já fez a leitura. Eita, nós! E fica complicado, né? Porque bolsonarista se constitui aí a voz da direita, embora ele mesmo em algum momento já tenha afirmado que era também de onde? Do Centrão. Mas se para os bolsonaristas e para esse país chamado Brasil, que é tão polarizado, se colocaram Bolsonaro como um direitista autêntico, quem sou eu, né? Para falar ao contrário. E aí agora, surge o marçalismo. No final das contas, quem vai ser a voz da autêntica direita, repito, nesse país de meu Deus chamado Brasil? O que você acha? Se realmente Marçal se colocar como a voz da direita, já era Bolsonaro? O movimento bolsonarista será sepultado? Ou não será bem assim? Repito, será que essa guerra ainda está longe de acabar? Como será o teu posicionamento? De que lado você está? Conta aí pra mim. Se você ficou até esse exato momento nos vendo, por favor, inscreva-se no canal. Já pedi várias vezes para que você comente, compartilhe também com outras pessoas. Claro, se o teu ponto de vista é convergente com o meu, já partilha com pessoas que têm esse nosso mesmo ponto de vista. Ativa também o sininho de notificação para que você fique sempre por dentro quando um novo conteúdo for publicado aqui no Reações. E é isso aí. Eu reajo daqui, você reage aí do outro lado e ficamos tudo bem. Até a próxima. Tudo certo assim?